Olá a todas e todos. Meu nome é Antônio Cherchenesky, eu sou editor da Penguin Companhia, que, para quem não conhece, é o selo de clássicos da Penguin no Brasil. E a gente vai lançar ainda em 2024 3 livros que entraram na lista da FUVEST. Estamos aqui hoje para falar do Opúsculo Humanitário da Nízia Floresta, mas também vamos lançar o Nebulosas, da poeta Narcisa Malha, e Memórias de Marta, que é um romance da Júlia Lopes de Almeida. Apesar da FUVEST ter instado a Penguin a acelerar esses lançamentos, a gente já tem um trabalho desenvolvido há anos de publicar autores e autoras brasileiras que muitas vezes foram esquecidos do cânone e que estão voltando agora e tendo a sua importância redescoberta. Tal é o caso da Júlia Lopes de Almeida, que a gente já tinha publicado o romance A Falência. Mas aqui estamos para falar da Nízia Floresta, um nome que tem aparecido muito, porque além de ter sido escritora e poeta, a Nízia Floresta foi uma importantíssima educadora, um dos nomes mais fundamentais quando se vai falar de educação no Brasil. A Nízia Floresta, para quem não conhece, ela nasceu em 1810, em Papari, na capitania da Paraíba, atual Rio Grande do Norte, e ela teve uma vida muito errática no sentido de que ela passou por tudo quanto é canto. Numa época que era muito raro se viajar, ela foi para Goiânia, Olinda, Porto Alegre, residiu na França, ela faleceu em Rouen, na França, em 1885, e essa série de viagens que ela fez também se reflete na obra dela, como veremos muito a seguir. E para, então, nos apresentar essa autora, para discutir minúcias da obra dela, ninguém melhor do que a Constância Lima Duarte. A Constância, para quem não conhece, ela é professora doutora de literatura brasileira na UFMG, e é ela quem assina o estabelecimento de texto, a cronologia e as notas do Opúsculo Humanitário que a Penguin está lançando agora. A Constância foi uma das grandes pesquisadoras acerca das pioneiras da literatura e do feminismo, que é um caso, obviamente, onde se encontra a Nízia Floresta, e publicou diversas obras que giram em torno dessa figura tão sui generis que é a Nízia Floresta. Eu vou passar a bola para a Constância, e a primeira coisa que eu quero te pedir, Constância, é que você apresente quem foi Nízia Floresta para quem chegou agora e nunca tinha ouvido falar dela. Quem foi essa mulher? Por que ela viajou tanto? Qual a importância dessas viagens para ela? Obrigada, Antônio, obrigada, editora, obrigada pelo convite para estar aqui. É sempre um prazer falar de Nízia Floresta e de outras, de Nízia muito especialmente. Para falar de Nízia Floresta, eu começo dizendo o seguinte, que essa surpresa que nós temos ao conhecer Nízia Floresta, ao saber de sua existência num tempo assim tão longínquo, se deve apenas ao fato de não conhecermos a história das mulheres. Porque existiam, além dela, existiram no seu tempo, naquela época, outras mulheres eruditas, atuantes, conscientes da condição de opressão que seu sexo vivia e que denunciaram isso. Apenas seus nomes não foram registrados no cânone, que é outra história, né? História de poder, história de dominador, de dominado, é outra coisa. Eu digo que essas mulheres, como Nízia Floresta, sofreram de memoricídio, de apagamento, de assassinato da memória. Maria Firmina dos Reis, Ana Eurídice de Barandas, no Rio Grande do Sul, Narcisa Malha, Júlia Lopes de Almeida e tantas outras, que estão ressurgindo, estão tendo suas obras reeditadas e causando essa surpresa que Nízia provoca. Nízia, como você falou, nasceu no interior do Rio Grande do Norte, residiu em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, antes de se transferir para a Europa, onde conheceu inúmeros países, morou em Portugal, na Inglaterra, na França, principalmente, onde faleceu. Nízia publicou, imaginem, 15 livros, entre romances, contos, crônicas, relatos de viagem, poesia, e publicou, e esses livros, esses 15 títulos, estão publicados em francês, inglês, italiano e português, claro. Vejam, então, a riqueza, a surpresa que essa escritora
provoca, né? E o que ela contém, o tanto que ela contém para ainda ser descoberto. Além desses 15 livros que eu citei, Nise colaborou nos jornais do seu tempo, não só no Brasil, em países em que ela viveu. A gente encontra textos dela em Florença, onde ela morou alguns anos, por exemplo, em Roma, em Portugal, tá? Então, e no Rio de Janeiro, com certeza. Nos principais jornais da corte tem texto de Nise Floresta. Bom, seu primeiro livro, falei em 15 títulos, né? Seu primeiro livro foi a tradução de um livro inglês que circulava em francês, anônimo, tá? Chamado Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. Durante muito tempo, esse livro foi atribuído a Mary Stonecraft, Mrs. Goldwyn, seu nome de casada, porque o tradutor francês assim atribuiu na capa, assim informou na capa. Nise, quando traduziu o texto francês, também colocou na capa do livro em português, traduzido livremente do francês, do livro de Mrs. Goldwyn. Mas pesquisas recentes, muitas pesquisas, já mostraram que Mary Stonecraft nunca publicou esse livro, não é autora desse livro. Pesquisas estão mostrando que foi sim de uma escritora inglesa anônima, que publicou anônimo. Algumas pesquisas na Inglaterra, na França, ficam tentando descobrir quem teria sido essa autora desse primeiro livro. Bom, isso não importa. O que importa é que Nísia, uma jovem em Recife, em Pernambuco, teve conhecimento desse livro e o traduziu para o português. Então, esse é o primeiro livro de Nísia, que mostra, apesar de não ser de sua autoria, o fato dela traduzir, com certeza, revela a identificação dela com esse tema, não é? Com a temática, com essas questões. Eu queria entender também um pouco dessa questão das viagens, né? Por que ela viajou tanto e como que isso marcou e moldou a obra dela? Eu imagino que, para uma cabeça como a de Nísia, com um pensamento tão aberto, contemporâneo, Nísia Floresta, fala-se Nísia uma mulher à frente do seu tempo. Eu questiono um pouquinho essa expressão, eu fico achando, sabe, que ela estava antenada com o seu tempo. Nísia estava sabendo o que estavam falando lá fora, na América do Norte, na Europa, Recife, Pernambuco, naquele tempo, antes de qualquer navio chegar no Rio de Janeiro, ou chegar na Bahia, chegava em Pernambuco para pegar água ali, para trocar água, para abastecer. E os jornais também chegavam. Chegavam os jornais, chegavam os viajantes. Quantos viajantes primeiro desceram em Pernambuco, depois seguiram para o Rio de Janeiro em outros navios? Então, bom, Nísia Floresta foi uma pessoa antenada com o seu tempo. E eu imagino que as tantas leituras que ela fez, que deve ter feito, os tantos contatos que ela fez, não só isso, como eu também penso, o estreito que devia ser a corte era muito estreito, ela tinha um olhar, uma visão muito mais ampla, e ela sabia que do outro lado lá tinha também. Eu penso que ela foi buscar ares, mas para ela respirar, e ela encontrou outros pares com quem ela pôde dialogar mais. Eu penso muito nisso lendo o Opúsculo Humanitário, que tem essa questão de que ela vai falar que a educação feminina é uma medida de civilização, né? E isso que ela vai encontrando nas viagens dela. Mas eu queria justamente aproveitar agora para desviar de autora para a obra e para a gente discutir um pouco o Opúsculo Humanitário, que foi lançado originalmente em 1853. E então, para o nosso espectador que está chegando agora, que está se deparando pela primeira vez com essa obra, queria que você explicasse um pouco o que impulsionou ela a escrever essa obra sobre educação, né? Como você falou, ela foi poeta acima de tudo, né? E por que ela vai se dedicar a fazer um tomo sobre educação e tão focada em educação feminina, né? E pensando numa reforma, né, no Brasil. O Opúsculo Humanitário, ele não surgiu como livro, né, em 1853. Ele foi construído a partir de 62 artigos
que foram publicados antes em jornais da corte. 62 artigos em que ela revela a sua erudição, o quanto ela conhecia, o quanto ela estava consciente, o quanto ela sabia da opressão da condição feminina naquele tempo. E não só naquele tempo, ela começa na antiguidade grega, como as mulheres, da opressão das mulheres. Tudo isso para chegar na educação, claro. Você comentou, Nízia foi uma educadora, né? Nízia Floresta foi professora, teve escolas, ela deu aulas particulares, digamos, em sua casa, quando morou em Recife, menina, jovem, 18, 20 anos. Depois, morando no Rio Grande do Sul, também ela teve uma escola para meninas, Colégio Brasil, e no Rio de Janeiro ela tem o que mais ficou conhecido, o Colégio Augusto, um colégio que durou 17 anos, imaginem, 17 anos, e foi um dos principais da corte, pelo avanço das ideias, das disciplinas que eram oferecidas, como recebeu muitas críticas também pelo avanço, por ensinar latim às meninas, etc., história, geografia, etc., disciplinas que eram próprias, que só estavam presentes nos colégios de garotos, dos meninos. O opúsculo humanitário, ele revela a erudição de Nízia Floresta. Eu fico imaginando até hoje, quando eu releio, o quanto que ela pesquisou, o quanto ela leu sobre a condição feminina na Europa, em vários países da Europa, na América do Norte, não só, e na Ásia. Ela fala da Ásia, da África, e para denunciar essa condição subalterna em que as mulheres viviam. O opúsculo humanitário contém uma tese que não é de Nízia Floresta, era a tese que estava nas mentes mais avançadas naquele momento. Olhem a atualidade dessa tese, minha gente. O progresso de uma sociedade depende da educação que é oferecida à mulher. É esse o grande mérito do opúsculo humanitário, denunciar a condição subalterna e mostrar que isso pode ser mudado, ou que só seria mudado com a educação. Se pesquisamos o número de escolas, tinha, assim, algumas centenas de escolas para meninos, de padres, claro, particulares ou não, e 5 ou 6 para meninas. Sabe, as meninas, eu estou falando de meninas da elite e da brancas. É a mulher branca, né? Ela trata da condição feminina da mulher branca, da elite. Ela percebe, ela se dá conta, junto com os pensadores, os filósofos daquele momento, europeus principalmente, que era a educação que daria uma dignidade à mulher e faria dela uma melhor mãe e melhor esposa. Porque esse foi o primeiro objetivo da educação das meninas, torná-las conscientes dos seus deveres e papéis sociais. Porque a mulher não tinha papel, não tinha nenhum direito, era uma escrava doméstica. Era dada, era vendida, né? Tinha o dote, o casamento, tudo era arranjado entre famílias. As mulheres eram objeto, eram tratadas como objeto pelos pais, pelo marido, pelos irmãos, e não tinham nenhum direito de se manifestar com relação à educação dos filhos. Não tinha. Essa virada, essa chave que vai virar nesse momento, que vai mostrar que através da educação a mulher culta, a mulher bem informada, ela vai ser melhor mãe, melhor esposa. Vejam, então, na valorização da maternidade, vem a valorização da mulher na família e na sociedade. O que era o feminismo no século XIX é, obviamente, muito diferente do que é no século XXI. E essa ênfase justamente na figura da mãe, na figura da esposa, é o que talvez um leitora contemporânea vai ter um certo choque, uma certa barreira, porque vai pensar, poxa, me falaram que isso é um clássico feminista, ela está me ensinando a ser uma boa mãe. Mas eu queria, então, justamente, puxando então esse gancho, que você elaborasse um pouco o que um leitor de ensino médio que vai pegar esse livro, vamos ser sinceros, porque vai cair no vestibular. O que esse leitor, o que você acha que você pode falar
para facilitar, talvez, em alguma medida, essa leitura? Que contextualização é necessária para esse leitor conseguir, leitora, conseguir acessar o livro? O grande mérito de um livro como este, de Nízia Floresta, entre outros, né, de estar indicado como leitura para os jovens nesse momento, nesse nosso momento, é fantástico, porque vai permitir a ele, primeiro, ampliar o seu conhecimento sobre a história das mulheres. A história não começou do jeito que eles conheceram, que nós que estamos agora. Não é? Não começou desse jeito, meninas e meninos estudando juntos, podendo escolher a profissão, casar, não casar, ter filho, não. Então, esse livro, eu acho que ele tem o grande mérito de mostrar isso. Olha, temos uma história. Teve um momento em que as mulheres não tinham nenhum direito, não eram valorizadas em nada. Isso foi uma conquista de mulheres conscientes. Claro que teve o apoio de muitos homens conscientes também, com a cabeça mais aberta, que perceberam que não podia deixar metade da humanidade naquele patamar tão subalterno. E mostrar, como você lembrou do movimento feminista, né? Que também o movimento feminista, essa ideia, esse conceito de feminismo, não pode ser lido só como a gente conhece hoje. Então, esse momento, essa consciência que o feminismo nos deu hoje, deu a todos, a homens e mulheres, que a mulher é dona do seu corpo, que a mulher tem sua vontade, que a mulher pode estudar, ter a profissão que ela quiser, vai entender que não foi sempre assim. Tem várias estudiosas que falam num proto-feminismo. Não, eu acho que é uma transformação do pensamento feminista, né? É a transformação dele. E no tempo de Nízia Floresta, surgiram inúmeros jornaizinhos, jornaizinho é carinhoso, jornaizinhos periódicos de mulheres para mulheres e de homens também para mulheres, falando do direito à educação. Então, isso é muito importante. Foi a primeira grande bandeira. Tudo começou aí. E começou primeiro assim, o direito que a mulher era capaz de ser alfabetizada, que ela tinha razão, ela tinha inteligência também. Havia quem dissesse que não tinha, né? Então, foi preciso mudar essa mentalidade. Tão importante quanto a história do movimento feminista é a história do antifeminismo, do backlash, das iniciativas, das tentativas de derrubar esse pensamento, que não foi fácil. Nada foi fácil. Esse livro revela isso, que havia, como Nízia Floresta, e havia outras, mulheres conscientes do seu tempo, conscientes. Então, mulheres que não concordavam com isso, e Nízia foi uma delas. Mas o Opúsculo Humanitário, ele revela muito mais. Revela, então, para os leitores que havia naquele tempo, em 1850, tivemos mulheres, muitas mulheres, horrorizadas com a escravidão africana, não concordando, mostrando os malefícios que aquilo causava à família. Esse livro revela que Nízia Floresta, entre outras, defendeu o fim da escravatura. Então, eu acho que esse livro revela tanta coisa da mentalidade, do que Nízia Floresta pensava e do seu tempo, do que havia de mais contemporâneo, não mais avançado naquele momento. Me parece que, na verdade, tudo que ela faz está permeado por uma consciência social, não apenas em questão de gênero, mas também em outras questões. E eu queria te perguntar muito brevemente, assim, quase como um apêndice, a questão do Lágrimas de um Caetê, porque nele ela trabalha a questão indígena, né, e que me parece também permeado de certo modo, por essa reflexão que você já antecipou sobre uma parte da população se julgar superior, quando não dona, de outra parte, né? Você falou, metade da população é mulher, e também uma porcentagem muito grande da população brasileira era feita por pessoas escravizadas, e, é claro, por indígenas. Então, como era isso? Como você vê isso se articulando também? A Lágrima de um Caeté é um poema épico
quase uma epopeia, que Nízia Floresta publica em 1849, na primeira metade do século XIX ainda. A Lágrima de um Caeté. Caeté era a população indígena que habitava quase que o litoral do Nordeste, onde hoje temos 4 ou 5 estados, eram terras dos caetés. Era um povo bravo, comeu sardinha, aquele bispo que naufragou lá, sabe, canibais, fortes, bravos. É uma população que vai ser dizimada pela entrada do branco, do invasor branco naquelas terras. E Nízia Floresta, ela tem consciência disso, ela se antecipa a qualquer pensamento da época de favorável à população indígena, ela vai defender esse direito. O título, A Lágrima de um Caeté, porque é um sobrevivente. O narrador tem 2 vozes narradoras, a da autora, a voz da poeta, está aí, e da palavra ao indígena. E ele chora. Começa e termina o poema 722 versos. São 50 páginas, mais ou menos, esse livro. Belíssimo, belíssimo. Nosso romantismo, minha gente, seria outro se a gente conhecesse essa página de Nízia Floresta. Não ia ser só José de Alencar, Senhora, Petit, Peri, Gonçalves Dias, etc., que fala do índio bonzinho, do índio pré-cabralino, antes do Cabral chegar. Nízia fala da dizimação do indígena. Nízia fala do seu momento presente, que o índio estava sendo dizimado. E a grande lição que esse poema dá, que a voz autoral deixa, quando o índio ele quer lutar, ele quer se unir aos revoltosos de Pernambuco. Pernambuco teve várias revoluções querendo se separar, né? Todo mundo sabe, querendo independência. Tá? O Nordeste tentou a independência desesperadamente em várias revoluções. Então, o indígena, o caeté, esse sobrevivente que perdeu mulher, esposa, terras, bens, perdeu tudo, ele diz isso, ele quer ficar para lutar junto com os pernambucanos pela independência. E a voz autoral diz, não, essa luta não é sua. Foge para o fundo das matas. Lá você vai encontrar outros seus e vai ter chance de sobreviver. Estou falando com minhas palavras, mas a ideia do poema era essa. Então, esse poema, Antônio, eu acho, sabe, ímpar. Nós não temos outro na literatura brasileira, no romantismo brasileiro, que trate o indígena dessa perspectiva. Voltando para o Opúsculo Humanitário e pensando na figura importantíssima, já que é um livro sobre educação, temos que pensar nos educadores, né? Ou seja, os professoras que vão lecionar em sala de aula esse livro e que talvez tenham um conhecimento muito superficial de Nízia Floresta, ou estão talvez tendo conhecimento pela primeira vez, acontece, né? Afinal, a gente está falando de uma artista muitas vezes deixada de lado pelo cânone. Então, mas pensando para além, ok, é um documento histórico muito importante, etc., mas como que um mediador, um educador, que ferramentas você indicaria que ele pode usar para conseguir traduzir esse documento histórico para o aluno? Como tornar mais palatável, para além, é óbvio, das suas notas, da sua cronologia? Existe alguma coisa central no texto que talvez a gente não tenha mencionado ainda? Você falou dos vários ensaios, que na época talvez não se chamasse de ensaios, de artigos publicados em jornais que se transformaram no Opúsculo Humanitário. Tem algum em especial que você sinaliza como fundamental assim, para o educador prestar atenção e transmitir para o aluno? Para uma leitura, para se promover uma leitura de Nízia Floresta, de Nízia ou de Narcisa Malho, de Júlia Lopes, de outra escritora do século XIX, eu acho que é necessário para o educador virar a chave, sabe? Ele tem que ler aquele texto com um pé no momento histórico em que ele foi construído, em que ele foi constituído.
mantém o seu pezinho aqui no século XXI, claro, mas tem que conhecer a realidade, o contexto daquele momento em que o livro, aquelas ideias foram colocadas numa obra, né, foram verbalizadas. Se quem for ler Nízia Floresta vai estranhar de cara, bom, a linguagem, nós temos ali uma outra gramática, uma outra formulação de ideias, uma outra construção, um vocabulário. Claro, são quase 200 anos, cento e nem sei quantos anos atrás. Então, primeiro eu sugiro, eu oriento sempre isso, sintoniza, entra naquele momento, tenta perceber aquele momento histórico de que fala aquela obra, claro, com o olhar de hoje, para se dar conta do quanto que aquilo é passado, mas também está no presente. É isso, a história das mulheres foi feita com todos esses percalços. Nízia está das primeiras páginas dessa história. Nízia Floresta escreve, né? Ela estava vivenciando ali. Dá para a gente dizer que, de certo modo, o Opúsculo Humanitário é um projeto de reforma educacional? Estou usando a palavra reforma com muita atenção, não no sentido de que é uma proposta de revolução, do dia para a noite as coisas viram, mas de uma reforma progressiva. Podemos pensar nessa coisa gradual? Sim, não é uma reforma, é uma proposta. Ela faz proposta, né? Ela critica a educação que era dada às mulheres e mostra como deveria ser. E faz uma proposta do que ela considerava como deveria ser a educação das meninas, para torná-las conscientes de si, né, na família, e é o que vai acontecer. Se a maternidade foi o grande alavanca para trazer a mulher, para valorizar a mulher, depois foi usado, falei do backlash, foi usado também para tirar a mulher do público. Né? De repente, ela só podia ser mãe e dona de casa, e esposa. Não cabia mais na mulher outra função, sabe? Então, é interessante. Eu acho que tudo isso, esse livro permite toda essa discussão, a valorização da maternidade, importantíssima, fundamental naquele momento histórico, e que isso avançou, né? E que isso não ficou só aí. Houve tentativas de segurar. Quando viram que é bom a mulher ser boa dona de casa e mãe de família, quiseram prendê-la nessa redoma. A rainha do lar, a santa mãe. Então, é importante. Eu acho que tudo isso é importante, sabe? Esse livro, eu penso, acredito, ele vai permitir uma discussão em sala de aula, uma tempestade de ideias na cabecinha dos jovens, né? Dos jovens que talvez nunca tivessem pensado nisso. Podem ter pensado que a vida sempre foi assim, como eles encontraram. Só para encerrar, uma última pergunta, eu queria perguntar um pouco da recepção do livro, no sentido de que, como você mesmo falou nesse panorama histórico, o analfabetismo era predominante entre as mulheres. Então, quando você tem uma mulher como a Nízia Floresta escrevendo artigos que depois seriam compilados em livro, o público-alvo imaginado é masculino ou não? Como foi isso? Como foi a recepção? Quem foram os primeiros leitores de Nízia Floresta? No Brasil, especialmente, mas se você quiser falar da Europa. Com certeza foram homens. Muitos dos seus livros, ela trata da mulher, mas ela se dirige ao leitor, ao homem, que está lendo, ao pai, ao marido. Né? Ela quer convencer esse marido, esse pai, de que as filhas, a esposa, teriam direitos, serem mais bem consideradas, etc. Os homens eram os leitores da época, mas foi um momento, 1830, 1840, começaram a surgir as primeiras escolas femininas. Em 1837 surge a lei
que autorizando a abertura de escolas públicas para meninas. Até então, as meninas que eram alfabetizadas eram em casa, as professoras tinham suas salas de aula dentro de suas casas, ou então nos conventos, né? A garota, para esperar o marido, uma coisa, era guardada, ou a mulher, quando o marido viajava e ia para longe, eram guardadas nos conventos, e os conventos eram os grandes depositários do saber, né? As bibliotecas. Então, as meninas aprendiam a ler, a elite da elite, uma minoria, nos conventos ou em escolas particulares. Os pais mais esclarecidos que permitiam que suas meninas aprendessem a ler. Nísia Floresta, por exemplo. O pai era um advogado português com a mente aberta, que ela aprendeu línguas, foi para um convento em Goiânia, falou, ela morou em Goiânia, alguns poucos, foi a primeira escola dela, era um convento aberto, não um convento para formar noviças, não necessariamente, mas um convento que acolhia meninas para dar educação, meninas da elite, naturalmente. Então, voltando à sua questão, sim, os leitores, em sua maioria, deviam ser os homens, que não deviam, nem todos deviam gostar das ideias que estavam ali, naturalmente, e algumas poucas mulheres. Eu falei que em 1827 foi a primeira escola, a abertura da primeira escola, a autorização para abertura de escolas. Então, no Rio de Janeiro, abriram 5. Quando aconteceu isso, choveu professoras, educadoras europeias, inglesas, portuguesas, francesas, para abrir escolas no Rio de Janeiro. Claro, mulheres aventureiras que viram um mercado de trabalho abrindo ali, num lugar novo, correram para abrir escolas. A escola de Nísia Floresta, o Colégio Augusto, no Rio de Janeiro, ele se destaca porque eram só diretoras estrangeiras, mistas e estrangeiras, e Nísia Floresta. Eu queria, na verdade, te agradecer, Constância, tanto pelo seu tempo aqui, como te parabenizar por esse trabalho incrível que você tem feito, não apenas em pesquisar Nísia Floresta, mas em compartilhar com o mundo esses frutos da sua pesquisa. Enfim, é uma dedicação imensa e eu realmente parabenizo você e agradeço pela participação aqui. Tenho certeza que os professores e alunos e alunas vão sair daqui com uma visão muito mais completa de quem foi Nísia Floresta e da importância do opúsculo humanitário. Então, fica aqui meu muito obrigado. E se você quiser dar umas últimas palavrinhas, agora é a chance. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Desculpa a minha empolgação, eu me empolgo quando falo de Nísia Floresta, eu viro uma sala de aula gesticulando e desculpem, peço desculpa se houve exagero. Devo ter deixado frases pelo meio, ideias pela metade, isso acontece porque outra coisa atravessa na frente, desculpem. Estou à disposição. Gosto, é um prazer sempre falar de Nísia, fiquei muito feliz, gostei quando vi o Opúsculo Humanitário nessa importante relação de obras indicadas para leitura de jovens, e vamos ter outro também, o Conselhos à Minha Filha, que é outra chave de proposta nisiana. Eu acho fantástico, eu acho que é uma abertura. A editora está promovendo um grande espaço de leitura, de compreensão da nossa história para os jovens, né? Eu acho maravilhoso. E obrigada, mais uma vez, pelo convite para estar aqui com você.